a distorções do reverendo Augusto Nicodemos. Cara, que cara lavada. Falta de amor com a palavra. Olha só que interessante. Jesus Cristo fundou a igreja, é o terceiro vídeo. Claro que não. E se você perguntar a Pedro, aquilo que Jesus lhe disse lá naquele dia, ele estava se referindo à tua pessoa? Aí você pode ler o que Pedro diz. Agora ele está colocando passagem que não tem na Escritura. A reforma protestante, o fundamento da reforma protestante não é só sola escritura? Por que você está acrescentando versículo que não tem na Bíblia? Interessante, né? Essa reforma protestante, infelizmente, é farsa, cara. Desses caras para fundar suas igrejas e enganar o povo, cara, e ficar rico. Primeira carta que ele escreveu, capítulo 2, de 5 a 8, ele diz: a pedra é Cristo. Ele mesmo diz: correto. A pedra é o Senhor Jesus, é o Filho de Deus. É essa verdade. A igreja está edificada sobre essa verdade confessada por Pedro e não sobre mais nada. Sim, então você já reconhece que tem uma igreja fundada por Cristo. Quem está falando isso é Pedro, que você está falando agora. Então, volta para a igreja. Tem uma igreja fundada. E quem é o pastor dessa igreja? Universal. Kefas, pedra, Pedro, que vai pastorear, que é as pedras do fundamento, pedra de edificar o fundamento que é a igreja. Pedra do fundamento de fundar, e também Cristo, ele é o fundamento também, que o Espírito Santo estava sobre os apóstolos, edificando também, junto com os apóstolos, que é o próprio Deus, que é o próprio Cristo. Cristo, ele é o fundador, e Cristo, ele é o fundamento. E os apóstolos são as pedras de fundamento de edificar essa igreja mística. Tanto que o Efésios 2:20, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profeta. Por que profeta? 1 Coríntios 12:28, Deus constituiu primeiramente os apóstolos. Interessante, ó. Na igreja, Deus constituiu primeiramente os apóstolos. Por isso que é fundamento dos apóstolos. Constituído primeiramente os apóstolos. Mateus 10, 1 e 4. E em Atos dos Apóstolos 2. Que ele escolheram. Que ele escolheu. Certo? Em segundo lugar, os profetas. Em terceiro lugar, os doutores. Depois, os que têm o dom dos milagres. O dom de cura, de socorrer, de governar, de falar diversas línguas. Aonde? Sobre esse fundamento dos apóstolos. Está constituído os apóstolos. Primeiramente, Deus constituiu os apóstolos. Através desse ensinamento dos apóstolos vai sair o quê? Profetas. Terceiro, doutor. Depois, o que tem o dom dos milagres. O dom de cura, de socorrer, de governar, de falar diversas línguas. Olha só. Nessa igreja, sobre ti, Pedro, eu diferei a minha igreja. Em Atos dos Apóstolos desse Espírito Santo, e essa igreja se torna pública, tem esse dom aos apóstolos, que escolheram. Que interessante. São todos apóstolos, são todos profetas, são todos doutores, fazem todos os milagres, têm todas as graças de cura, fala todas em diversas línguas e interpreta todos. Ó. Interessante. Por quê? Aqui Pedro está deixando bem claro que Cristo ele é a pedra angular. E quais outros fundamentos, outras pedras vivas para edificar esse edifício? Que são os apóstolos, com uma pregação oral. Certo, Augusto Nicodemos? Onde está isso? 1 Pedro 2, do 4 ao 6. Achegai-vos a ele, pedra viva, que os homens rejeitaram, mas escolhida e preciosa aos olhos de Deus. Ó. Pedro está falando, ele está declarando, ele está pregando para a igreja, fundamento dos apóstolos, a esposa do Senhor, para os membros, para os profetas, para os doutores, os interpretas de língua, etc. Nessa igreja, nesse fundamento, doutrina dos apóstolos, Efésios 2:20. Interessante. Olha só. E quais os 5 outras pedras vivas? Quem são esses quais outras pedras vivas? Simples entender. Mateus 10 ali. Aqui, ó. Ou Marcos 3, Lucas 6. Ou o melhor, que você quiser, qualquer versículo aí, né? Aqui, ó. Eis o nome dos 2 apóstolos. Mateus 10, 2. Primeiro, Simão. Ó.
Primeiro lugar, o destaque, Pedro, Simão, chamado Pedro. E depois, André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Filipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Simão, o cananeu, Judas Iscariote, que foi traidor, teve um cursilho de 120 pessoas. Pedro, ali, organizou isso. Com um cursilho de 20 pessoas, ali, os irmãos elegeram outra pessoa no lugar de Judas, que caiu em Matias, para ser incorporado nesse ministério apostolado, que começou a ser também pedra para edificar a esposa, a igreja, as pedras vivas. Pedra angular fundamenta Cristo. É isso que esse texto está falando. Em 1 Pedro, mas como todos os protestantes vão distorcer para fundar, tentar provar a sua igreja. Aqui, ó. 5. 1 Pedro 2,5. E quais outras pedras vivas vós também vos tornais materiais desse edifício espiritual? Um sacerdote santo, para oferecer vítimas espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Por isso, lê-se na Escritura: eis que põe em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, que nela pusera suas confianças e não serão confundidos. Olha só que interessante. Agora você cata Efésios, aqui está, ó. 2,20, ó. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, tendo por pedra angular o próprio Cristo. Então, a pedra angular é Cristo. Pedra de edificar o fundamento da igreja, pedra universal, pedra líder, pedra que vai pastorear essa igreja, que as outras pedras que estão nesse ministério, membro dessa igreja mística, sob o pastoreio de Pedro, de acordo com o que está lá profetizado, sobre ti Pedro edificarei minha igreja, João 21, 15, Pedro, apacenta minhas ovelhas, eu dou onde pastorear. Interessante. Então não tem onde correr, Augusto. O que você está falando aí é coisa da sua cabeça. Você não está provando nada biblicamente, você está distorcendo biblicamente. Quem enviou Martinho Lutero? Quem é Martinho Lutero diante desse fundamento dos apóstolos? Ele era assim, ele era sucessor dos apóstolos. As da imposição das mãos. Segundo Timóteo 1,6, o apóstolo Paulo põe as mãos e ordena São Timóteo. Tem mais. Pedro, em Atos Apóstolos 14, 17, ali, Pedro e João põem as mãos dos novos convertidos ali em Jerusalém. Com a posição das mãos. E Gálatas 2,9, quando o apóstolo Paulo vai reconhecer sua graça pela coluna da igreja, Tiago, coluna, e Cefo e João, que são colunas dele, deram a mão e reconheceram a graça que foi dada por mim. Tanto que o apóstolo Paulo, quando é batizado em Atos Apóstolos 9 e 17, Ananias, membro da igreja, põe a mão e batiza Paulo e cai suas escamas. Então já tem ordenação sacerdotal e envio com a posição das mãos, membro da igreja. Interessante. Está sob o pastoreio universal, que tem a chave de ligar e desligar. Martinho Lutero já não tem. Ele se apartou do magistério, ele perdeu essa sucessão apostólica. Virou herege. Igual Judas se extraviou. Tem que ter outro cursilho para colocar outra pessoa no lugar de Martinho Lutero, para ser incorporado no lugar de ser sacerdote franciscano. E etc. Interessante, né? Aqui dá centenas de vídeos só com essa pregação desse cara. Umas 500. Mas vamos finalizar. E não sobre mais nada. Então, tá aqui a primeira palavra, a pedra. A pedra é o Pedro enquanto confessor. E, portanto, a sua confissão, a declaração dele que foi dada por Deus. Conhecer, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Essa é a pedra sobre a qual Cristo vai edificar e edifica a sua igreja. Isso imediatamente nos leva à segunda palavra que precisa de edificação. Então, simples entender isso. Claro. O Espírito Santo está sobre a vida dos apóstolos. Esse é o Espírito Santo, que é o próprio Deus, que é o próprio Cristo. Certo, Augusto? Cristo prometeu isso em Atos Apóstolos 8, em Mateus 28, 19 e 20. Né? Está nessa igreja. Quem está pregando ali, através de Pedro, inspirando Pedro, dando autoridade para Pedro, revelação para Pedro, que Pedro era analfabeto. Certo? Olha só. Atos Apóstolos 1, 8. Mas descerá sobre vós o Espírito Santo, e vos dará força, e serei minha testemunha em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins do mundo. Certo? Olha só que interessante. Atos Apóstolos 4, 9. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, respondeu-lhe, chefe do povo, eu seu, ouviu-me. Olha só. Pedro cheio do Espírito Santo, Augusto. O que é isso? Espírito Santo é quem?
Deus. Pedro cheio de Deus, edificando já a igreja. Que Pedro, ele é a pedra que vai edificar esse edifício que é a igreja. E os apóstolos também são as outras pedras que vão edificar esse edifício. Como? Com a pregação oral, por inspiração e ação do Espírito Santo. Pedra angular é Cristo, isso já está bem claro, que quem morreu na cruz foi Cristo, quem profetizou foi Cristo, quem fundou a igreja é Cristo, Cristo é esposo da igreja, e Pedro é membro dessa igreja, que tem a revelação, que teve a profecia, que irá pastorear essa igreja, a esposa do Mestre, a esposa do Senhor Jesus Cristo. Tanto João 21:15, apacenta meus cordeiros, apacenta meus cordeiros, apacenta minhas ovelhas. Isso é o que, o Augusto Nicodemo? Tanto que Cristo orou por Pedro em Lucas 22:31. Para esse ministério ser infalível. Que interessante. Não tem o que fazer lá, cara. Não tem o que, pra onde ir, cara. Não tem. Vocês vão ficar dando volta, vai ficar falando que, distorcendo o texto, mas não vai chegar a nenhuma conclusão, cara. O evangelho não vai ser pregado. As suas igrejas não vai ser glorificada. A igreja que é glorificada é aquela que os mártires deram a vida, cara. Santo Estevão ali, Atos Apóstolos 7, foi martirizado. Santo Estevão é o quê? Mais uma pedra que está edificando essa igreja. Com o quê? Com sua morte. Em Atos Apóstolos 2 ali, Herodes mata Tiago. Está edificando a igreja. Mais uma pedra que está edificando, dando a vida pela igreja. Simples entender isso. É simples. Quem é Martinho Lutero? Quem é vocês, protestantes? Nós, protestantes, não acreditamos nessa profecia, então você já está fora, cara. Já está no caminho errado. Oi, nego. Tá, o gatinho tá com fome, tá? Interessante. E tanto que o fariseu, o doutor Gamaliel, reconhece aqui e fala, meu, você está lutando não é contra o homem, não, é contra Deus, cara. Aqui, ó. Quem entrar em luta contra o próprio Deus, aqui, ó. Em Atos Apóstolos 5, aqui, tá? Quem é ali? Pedro e João, sendo interrogado. Pedro cheio do Espírito Santo, pregando para esses incrédulos aqui, ó. E essa seita aqui, Atos Apóstolos 5:17, ó. Levantaram-se então um sumo sacerdote e os seus partidários, isso é a seita dos saduceus, cheio da inveja, ó. A seita, o foco das seitas é perseguir a igreja, porque eles têm cheio de inveja da verdadeira igreja, do verdadeiro pastoreio, do verdadeiro discípulo imitador de Cristo, seja 1 Coríntios 11:4. 1 Coríntios 11:1. Seja o meu imitador como sou de Cristo. Olha só. Aqui, ó. As Apóstolos 5. Para finalizar, 38, ó. Agora, pois, eu vos aconselho. Não vos meteis com esse homem. Deixai o seu projeto, ou sua obra, provém de homens, por si mesmo destruirá, ó. Projeto Martinho Lutero, obra provém de homens. Por si mesmo se destruirá. Nem os seus discípulos de Martinho Lutero seguem seu fundador, cara. Nem os calvinos. Interessante. Mas vamos lá. Mas que se prover de Deus, não podereis desfazê-la. Vos arriscar e entrar em luta contra o próprio Deus, aceitar o conselho. Martinho Lutero, ele acreditava em Nossa Senhora. Martinho Lutero e o João Calvino acreditavam, cara. Veio com a reforma protestante, tirou as imagens e tudo. Por quê? Fundamento de homens, cara. Interessante. Nem o fundador o fundador protestantismo é Martinho Lutero. Nem os seus fundadores, segue. Se eles seguirem, sim, o fundamento de Martinho Lutero, só tinha uma igreja protestante, que é a luterana. Não ia ter outras igrejas. Assembleia Universal, a Triangular, não. Ia seguir o fundamento de Martinho Lutero. Se eles acreditassem na reforma protestante realmente mesmo, ia seguir o que o Martinho Lutero seguiu. Ia ter só uma igreja, a luterana. Não ia ter a igreja calvina. Não ia ter a igreja ABC. Você está entendendo? Já a igreja de Cristo já segue só um fundamento. Tanto que tem os sucessores dos apóstolos. Estão fundando outra igreja? Não, estão edificando. Até a vinda de Cristo. Até eu já estou edificando a igreja, porque eu sou uma pedrinha pequena também. Edificando a igreja. Os protestantes são as pedras de tropeço que vai perseguir a igreja. Interessante. A mesma coisa que a profecia lá que Pedro teve em Mateus 16, lá. É simples, cara. Salve Maria, sou missionário Servo Roberto. Outro estudo para a gente entender. Porque nós somos essa descendência da mulher que guarda os mandamentos, segue os mandamentos. Salve Maria, sou missionário Servo Roberto.